Obrigado, gente. Bom, gostaria de começar com um questionamento para todos vocês que estão aqui hoje. Vocês já se sentiram fora da casinha? Algum sentimento de falta, de não pertencimento na vida de vocês? Vocês já criaram alguma persona pelo simples fato de pertencer ao meio? Pertencer a um círculo? Já abdicaram da sua felicidade apenas pelo bem da felicidade alheia, mas de uma maneira que magoa, que te tira da sua zona de onde você quer estar? Vocês já hesitaram em algum momento na vida de vocês, já deram aquela travada, por simples medo do julgamento do meio? Medo do julgamento de maluco? Medo de ser julgado de rebelde? Todo mundo já passou por isso na vida. Em algum momento, você já passou por uma dessas situações. Nós, seres humanos, somos feitos para viver de laços afetivos, sociais, emocionais. O grande problema é que todo laço, todo nó, quando a gente quer mudar, quando a gente quer disruptar, a gente tem uma dificuldade de desfazê-lo. Voltando um pouco para rebeldia é uma palavra que me encanta muito. Mas rebeldia com positividade, com ação, para o bem da comunidade. E eu acho engraçado que na nossa entranha mental, em algum momento, a gente começou a acreditar que rebeldia é algo ruim. Se a gente olhar no dicionário, rebeldia escreve coisas como característica do rebelde, oposição à autoridade. Seja lá o que autoridade significa hoje em dia, em pleno século XXI. Mas o melhor são os sinônimos que a gente tem disso. Birra, teimosia, excesso de obstinação. Cara, eu não sei quando que ser obstinado se tornou um problema. Ser focado, correr atrás dos seus sonhos. Então eu precisei reinventar o que era rebeldia dentro do meu framework mental, das minhas maluquices, das minhas ideias. E eu trouxe o que é rebeldia para mim. Rebeldia nada mais é do que a ação tomada em um momento de mudança na sua vida que te alavanca para sair daquele status quo de não pertencimento. É quando você olha para o todo e fala, cara, eu não quero mais estar aqui, e você age a favor do que você quer, e não a favor do que a comunidade quer. E toda vez que eu usei isso na minha vida, eu tive um grande momento de expansão, um grande momento de crescimento, disruptivo, transformador, independente se no âmbito profissional, pessoal. Então eu falei, para que isso sempre funcione para você, como que você pode montar um framework para que você desenvolva isso e nunca se esqueça de agir dessa maneira? O que eu mostro para vocês aqui agora é o framework da tomada de decisão. Toda ação na nossa vida ela é pautada por uma linearidade não absoluta que vem do seu subconsciente para o seu consciente. Eu costumo dizer que normalmente tem dois mundos na sua cabeça degladiando o tempo todo, que um que é do status quo, de não pertencimento, exclusivo, mas que você está na zona de conforto. Alguma coisa te mantém ali. Você fala, cara, putz, para que eu vou mudar? Está tudo certinho até certo ponto. Do outro lado, tem a sua vida que você sonhou. Tem o que você quer para você. O grande problema é que quando você coloca esses dois lados trabalhando, normalmente a zona de conforto vai sempre vencer. Então, no meio da sua ação, no seu momento de hesitação, você tem que construir um flow. Um flow que eu chamo de flow de hesitação. Dentro desse flow, do momento de hesitação, que pode durar 1 segundo, 1 dia, 1 mês, 30 dias, independente, o importante é que você trabalhe com ele. Você tem que fazer 3 perguntas. A primeira é, o meio é contra essa mudança? O meio que você não pertence mais, o meio que não faz mais sentido para a sua vida? Essa ação vai te levar para a mudança ativa que você quer na sua vida? As pessoas entendem por que você quer isso? Dentro desse cenário, você vai discutir com 3 alternativas. Sim, não e mais ou menos. Se o meio for contra essa mudança, você acha que é uma mudança que vai valer a pena na sua vida, e as pessoas não entendem, é o seu momento do showtime. É a hora que você vai agir, que você vai correr atrás de fazer essa ação funcionar,
porque essa ação é construtiva para a mudança rebelde que você quer na sua vida. A segunda opção é o que eu chamo de startup de você mesmo. Basicamente, você se pergunta, o meio é contra essa mudança? Você percebe que não, que o meio não é contra essa mudança. Mas é uma mudança que vai me alavancar porque eu quero na minha vida? Sim, é uma mudança que me alavanca porque eu quero. As pessoas entendem por que eu quero isso? Mais ou menos. Então você começa a fazer os backtests, constrói e desconstrói você mesmo, tenta entender o que está acontecendo e haja, mas haja com muita cautela. E a última opção é quando o meio não é contra essa ação que você está pensando em operar. As pessoas entendem por que você quer isso, pessoas com inputs e outputs de não pertencimento mais para a cadeia que você encontrou para você. E é uma ação que não é tão positiva. Então você vai fazer exatamente o contrário do que você está pensando. Se você está pensando em carro de luxo, o caminho é a bicicleta. E daí, que é muito legal isso, todo mundo deve ter os seus mapas mentais, as maneiras que vocês pensam no mundo, mas é individualista. Então eu, na minha eureka, da minha cabeça, das minhas loucuras, comecei a pensar, cara, mas e daí? O que você vai fazer com isso? Exato. E eu comecei a pensar no micro, como que eu podia transformar isso para o macro, e eu comecei a estudar sobre o assunto. E uma pergunta não saía da minha cabeça. Será que eu consigo encontrar um link entre uma sociedade menos conformista e mais rebelde e o impacto macro que elas podem operar no futuro de uma nação? Dentro disso, eu comecei a estudar pesquisadores, influenciadores, casas de análise, consultores, rankings, e eu cheguei nos números muito interessantes que eu gostaria de compartilhar com todos vocês. Os 5 países que vemos aí agora são os 5 países que nos últimos 4 anos lideraram as manifestações pacíficas, positivas, de atitude, de grande escala. Essas manifestações de grande escala são consideradas quando temos mais de 100 mil pessoas ativas nessa mudança, nesse momento de rebeldia. E essas manifestações foram a favor de liberdade, equalidade social, mudança do meio. O engraçado é que essas mesmas 5 nações, elas figuram no top 10 de países mais inovadores do mundo, top 5 de países com maior confiabilidade do investidor estrangeiro de investir o seu dinheiro, e top 10 de investimentos per capita em educação na sua população. O que, para mim, que venho de educação, é incrível ver essa situação, porque eu imagino que, se eu, como educador, quero mudar através da educação, me deparo com dados como esse, é muito gratificante. É como você perceber que sociedades mais analíticas, com maior viés de comportamento positivo, que mais constrói através da informação e da educação, aceitam menos o que é posto à mesa. E dentro desses rankings, eu comecei a fazer, e minha nação? Onde que está o meu Brasil no meio de tudo isso? Infelizmente, o Brasil figura abaixo da média em todos esses rankings. O que é muito alarmante, o que é preocupante, o que faz a gente parar para pensar um pouco o que a gente está fazendo como futuro da nação e mostra o nosso despreparo para construir um país melhor do amanhã, né? Desse jeito, o Brasil do amanhã vai continuar só sendo o nosso país do amanhã. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para todo mundo que está aqui agora, líderes, vozes ativas, seres humanos. O que podemos fazer para estimular mais atos de rebeldia, menos conformistas, para uma mudança mais estrutural de uma sociedade? Eu, infelizmente, não tenho a resposta para essa pergunta. Acho que cabe a cada um, dentro do seu viés, do seu organograma de vida, construir algo para mudar o seu ambiente. Mas uma coisa é fato para mim. Toda grande mudança da humanidade, ela começou com pequenos e singelos gestos de rebeldia ativa, passiva, do meio, com causa. Obrigado.